Hoje, dia 17 de junho de 2021, nós estamos reunidos online para estudarmos a palavra de Deus nos livros de Neemias e Ester. Nós estamos concluindo as aulas deste semestre do curso de teologia que faz parte da Escola Bíblica da Comunhão. Na semana que vem, nós vamos fazer um retrospecto. Inclusive, esse retrospecto não vai ser gravado, porque a gente vai ter um tempo bem maior para tirar dúvidas, fazer aprofundamento sobre algum ponto que seja possível. Então, hoje nós encerramos a jornada de conteúdo, né? Começamos lá com Gênesis e estamos encerrando hoje com Neemias e Ester. Semana que vem, que é o último encontro do semestre, nós vamos fazer a avaliação também, né? Então, como é que vai funcionar essa avaliação? Cada um que compartilhar aquilo que mais lhe chamou a atenção no decorrer do curso e fazer um link disso com a pessoa ou a obra de Jesus, está aprovado no semestre. Daí considera válido o semestre academicamente falando, né, para concluir o curso, né, com as demais disciplinas, o curso de teologia para a vida. Certo? E aí quem, então, não pode vir online com a gente, né, mas está fazendo as aulas gravadas, está fazendo através das gravações do YouTube, no nosso aplicativo, vai poder enviar um texto falando sobre isso, né, falando o que mais chamou a sua atenção no estudo do semestre e como que isso que mais chamou a sua atenção está relacionado à pessoa de Jesus ou à obra de Jesus, certo? Eu acho isso muito importante, tá? Você pode até pensar assim, olha, mas para mim o importante é estar aqui estudando a palavra. Realmente, isso é a essência. Mas nós temos processos internos, né? E é bom a gente acompanhar e completar ciclos, né? Isso aqui é um curso dentro da nossa escola bíblica. Então, vale a pena atingir os objetivos do curso com essa avaliação bem simples, bem tranquila, tá bom? Então, deixa eu só dar um boa noite para Elaine, que entrou 2 vezes aqui. Então, boa noite, Elaine. É que meu notebook estava sem som, daí eu tive que trocar. Então, tá certo. Gente, entramos hoje em Neemias. Compartilhar a tela. Inclusive, uma boa notícia é a seguinte: hoje eu estou colocando lá no aplicativo da igreja todos os slides do nosso curso. São mais de 100 slides em um arquivo PDF que vão estar lá no curso. E para todo mundo que fizer a avaliação, eu vou enviar a apostila completa em PDF. Quem não quiser fazer a avaliação, mas quiser a apostila, aí então o valor é R$25. Certo? R$25 para quem quer a apostila sem fazer a avaliação, e ela vai gratuitamente para quem quiser fazer essa avaliação. São 122 slides. Tá aparecendo a tela aí? Tá, para Michelle chega por último, não sei porquê, eu acho que ela mora longe. Chegou agora, Michelle? Tá bom. Neemias. É muito interessante que Neemias é alguém que a gente não tem certeza se ele é um levita, se ele é alguém da tribo de Judá. Existem essas duas possibilidades, né? Como existem outros sacerdotes e como Esdras continua exercendo o sacerdócio no tempo de Neemias, e Neemias é aquele líder do povo, um líder mais civil, um líder também que organiza militarmente o povo diante de uma ameaça, né? Há uma possibilidade grande também, então, que ele seja alguém da tribo de Judá.
certo? E o nome dele é muito interessante. O nome dele no hebraico significa conforto de Jeová, ou o Senhor consola. E é interessante porque o próprio Neemias é alguém que precisa de consolo. Nós vamos ver, né? Não sei se você leu o livro de Neemias, se você leu, vai ter mais proveito no nosso encontro. O Neemias, ele pergunta para alguém que veio lá de Jerusalém, e Neemias pergunta, como é que está lá a minha terra? Provavelmente Neemias não nasceu em Jerusalém, porque já fazem muitas décadas, né, que o povo foi para o exílio, já teve autorização para voltar a primeira leva, né, 60 anos depois volta de Zorobabel, volta Esdras, e depois ainda volta Neemias, né, então é muito provável que ele nasceu no exílio. Mas você deve lembrar que a comunidade do sul, né, de Judá, quando foi deportada, ela permaneceu em comunidades, e diferentemente do pessoal do Reino do Norte, Israel, que foi deportado pela Assíria, mas se miscigenou muito. Então, o povo do Sul manteve mais em relação ao Norte, né, a sua identidade judaica. E, com isso, né, aquela questão de ansiar pela volta, né, de querer o bem de Jerusalém, de querer a restauração de Jerusalém, de querer a restauração do templo. Quem nasceu no exílio ouvia seus avós e seus pais falando sobre isso, né? Então era uma grande expectativa. Então a gente percebe aqui que Neemias, que é alguém que nasceu no exílio, 99,100% de certeza nasceu no exílio, quando ele ouve falar que os muros de Jerusalém ainda estão todos caídos, né, com marcas de fogo, porque uma das peculiaridades do tipo de pedra que tem lá em Jerusalém é a pedra calcária. E a pedra calcária ela tem um comportamento no fogo que, submetida a altas temperaturas, ela racha e estoura, né? Então ela é uma pedra assim que não suporta o fogo. Então tá lá monturos de pedras. E aí Neemias começa a chorar. Ele que provavelmente nunca viu aqueles muros, mas tem acalentado no coração, né, na sua mente, a ideia dos tempos gloriosos, quando ele fica sabendo que aquilo ainda está destruído, né, por causa da invasão babilônica que ocorrera décadas antes, ele chora. E então ele é alguém que precisa de consolo. E Deus vai consolá-lo à medida em que vai atender o desejo do coração dele de ser um líder que vai restaurar os muros e muita coisa dentro dos muros de Jerusalém. E vai usar Neemias para levar conforto e consolo para o povo. Não que Neemias vá passar a mão na cabeça das pessoas, porque a vez que a gente vai ver a mão de Neemias na cabeça das pessoas é ele arrancando o cabelo das pessoas. Daqui a pouco a gente chega lá nisso aí, né? Eu acho que a Elaine fez assim quando eu falei sobre a leitura, né? Tu fizeste a leitura de Neemias, Elaine? Fez? Alguém mais fez a leitura de Neemias recentemente? Ok. Vamos ver aquele quadro geral, né? Que nos dá uma vista panorâmica do livro. Então, nós temos 13 capítulos em Neemias, e do o capítulo 1 e 2, nós vemos uma preparação para a reconstrução do muro. Porque, olha só, lembra que Zorobabel, ele vem com o povo que foi autorizado pelo decreto de Ciro, o imperador persa, para voltar e reconstruir o templo. Então, o templo é reconstruído com Zorobabel. Depois, décadas depois, Esdras volta do exílio e reconstrói o funcionamento do templo. Só que a cidade de Jerusalém, ela está totalmente desprotegida, os muros estão em monturos e Jerusalém é uma cidade vazia, porque quando as pessoas voltaram do exílio, elas voltaram para outras cidades, pouquíssimas pessoas habitavam em Jerusalém. Então, quando Neemias volta, o foco vai ser a reconstrução do muro,
e a reconstrução dos valores dentro desse muro. Então, o muro é um tema muito importante para o livro de Neemias. Do capítulo 3 ao capítulo 7, nós vamos ver efetivamente a reconstrução do muro. Uma vez que o muro está construído, a partir do capítulo 8 até o versículo 10, nós vamos ver a renovação do pacto. Qual é o pacto, né? É aquele resgate do pacto que Deus fez com o povo lá no tempo de Moisés. E aí, então, no capítulo 11 ao capítulo 3, nós percebemos como que esse pacto é obedecido ou não, com ênfase no não. Né? Porque esse povo continua sendo obstinado, né? Mesmo sendo um povo que recebe tanta misericórdia de Deus, tá? E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu quero recomendar muito, muito, muito que você nutra no seu coração misericórdia, graça e orações em favor deste povo que ainda existe, que é Israel. Nós temos no Antigo Testamento né, claramente um indicativo de que são abençoados os que abençoam Jerusalém. E no Novo Testamento, quando Paulo fala aos gentios, ele diz o seguinte: olha, não se engrandeçam, não se soberbeçam, porque vocês são um ramo enxertado em Israel. Então, olha, se Deus não poupou o Israel, não pensa que vocês vai sair barato se vocês tiverem essa desconsideração. Mas existe um ódio muito grande em direção ao povo judeu, e por incrível que pareça, dentro do próprio cristianismo, né? Eu vou falar aqui algumas palavras que alguém escreveu. Tentem me dizer quem que vocês acham que escreveram estas palavras. As sinagogas dos judeus devem ser queimadas e colocadas abaixo, porque eles fazem coisas abomináveis lá dentro. Inclusive, as casas dos judeus também devem ser queimadas e eles expulsos. Eles devem morar em galpões coletivos, para que eles sejam humilhados e lembrem que eles não são nada nessa terra. Então, colocar fogo nas sinagogas, colocar fogo nas casas, expulsar os judeus. Quem você acha que escreveu isso? Lutero? Lutero. Martinho Lutero. Martinho Lutero diz que se o cristão fizer isso, Deus vai se agradar do cristão. Né? Lutero usa termos como povo rejeitado, povo... Então, inclusive, na teologia de Hitler, isso vai ser recuperado, né? Isso vai ser... Essas palavras de Lutero ali, perto do ano 1500 e pouco, vão ser recuperadas por Hitler. E é muito triste isso. O que a gente vai ver aqui em Neemias? A gente vai ver em Neemias a repetição de um padrão que é o povo sempre recebendo graça e misericórdia de Deus, mas virando as costas para Deus, recebendo o juízo de Deus, mas sempre Deus voltando com graça e misericórdia. Deus não mudou esse cuidado dele com o povo de Israel. Inclusive, em 1948, permitiu que eles voltassem para essa terra e tem protegido o povo judeu lá. Por isso, meus irmãos, se vocês não conseguem ter admiração pelo povo de Israel, pelo menos, né, orar por esse povo, orar pela salvação deles, né, orar, porque ainda tem muita coisa para acontecer ainda em relação ao povo judeu, certo? Se você tem mais dúvida, a gente pode aprofundar isso em outro momento, né, ou pessoalmente, mas o ensino bíblico é todo na direção de que nós, os gentios, devemos sim abençoar Israel. Não significa concordar com as decisões políticas e militares de Israel, isso é outra coisa, tá? Não tem nada a ver aqui. Então, eu fiz esse parênteses para dizer que do início do povo de Israel até o fim do povo de Israel, o fim do povo de Israel, que eu quero dizer, o fim do registro do povo de Israel no Antigo Testamento, nós vamos ver estes padrões de obstinação da parte do povo e graça e misericórdia da parte de Deus e juízo no meio. Certo? Então, apesar de estar escrito aí nessa tela para vocês que o local de Jerusalém, né, a maior parte da história
acontece em Jerusalém. No entanto, o começo dessa história não é em Jerusalém. É lá, dá uma olhada lá em em Neemias, capítulo 1, palavras de Neemias, filho de Recalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava na cidadela de Suzã. Então, essa cidadela de Suzã ficava dentro de Suzã, né? Cidadela é uma cidade dentro da cidade, né? Só que digamos assim, é uma cidade fortificada, onde fica o rei, dentro da cidade maior. Então, haviam 4 capitais que os reis persas usavam, e Suzã era uma delas. Então, começa fora de Jerusalém. Mas Neemias vem para Jerusalém, e ele vai passar 12 anos em Jerusalém. Então, a maior parte do que é descrito em Neemias é em Jerusalém, tá? Então, por isso Jerusalém. Nós temos como estilo literário uma narrativa histórica, e nós vamos ter um período de mais ou menos 20 anos sendo retratados no livro. Agora eu encerro o compartilhamento de tela. Fazer uma reforma agrária aqui, né? Fazer um compartilhamento de terra. Que é o que mais ou menos vai acontecer aqui em Neemias, porque Neemias vai organizar o repovoamento da cidade de Jerusalém. Nós vamos ver que os cantores que são escalados para o serviço no templo vão fazer aldeiazinhas perto de Jerusalém para poder estar ali nos seus turnos de serviço, não é? Muito bem. A princípio, não existe muita dúvida sobre quem escreveu Neemias, é atribuído a Neemias, ou alguns vão dizer que foi Esdras que compilou a partir de registros de Neemias, porque Esdras era também um escriba. Lembrando que Esdras e Neemias, eles foram contemporâneos. Esdras chegou antes em Jerusalém. Neemias veio depois. Mas eles serviram juntos por um bom tempo. E a história de Neemias acontece quando o imperador da Pérsia é o Artaxerxes I. Esse Artaxerxes I é o rei que vem depois do rei Xerxes, também conhecido na Bíblia como Assuero, que é o rei que se casa com Ester. Tá? Então, Esdras vem para Jerusalém, vai acontecer o que está registrado em Ester, que nós vamos ver ainda hoje, e depois desses acontecimentos é que vai acontecer Neemias. Então, talvez a melhor posição para os livros, né, seria Esdras, Ester, Neemias, e não Esdras, Neemias e Ester, como está na Bíblia. Mas isso não altera em nada, eu estou falando sobre cronologia, e a Bíblia ela não serve como um livro cronológico, porque muito do conteúdo da Bíblia foi disposto de maneira a trazer ensinamentos sobre assuntos, e não sobre a história. Então, vários momentos na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar narrativas que estão desencontradas cronologicamente. Não tem problema, porque o objetivo é o ensino que quer se trazer a respeito de algo. Neemias era alguém que tinha uma função muito importante, ele era copeiro do rei. Mas, quando a gente pensa em copeiro do rei, a gente não pode pensar em copeiro do rei como daqueles filmes de Idade Média, né, como aquele simples serviçal. Né? O copeiro do rei aqui, nesse sentido, é muito mais aquele que bebe antes. Depois nós vamos ver que Neemias tem um papel muito importante, e ele, inclusive, é alguém que será um governador nomeado pelo imperador da Pérsia. O fato de ele ser aquele que bebe antes é alguém que de suma importância está junto com o imperador. Né? Mas por que ele bebe antes? Porque vem alguém, serve lá o vinho, e se ele está envenenado, o imperador toma e morre, né? Então, o segundo homem mais importante ali é que vai tomar. Se ele não morrer, aí então o imperador vai tomar
o vinho, ou a bebida que seja lá, né? Bueno, depois de 20 anos que o Artaxerxes é o rei, Neemias vai ganhar uma autorização para vir a Jerusalém reconstruir os muros de Jerusalém. E ele vai ficar 12 anos, porque conforme a gente vai ver daqui a pouco, quando Neemias pede para vir a Jerusalém reconstruir os muros, o rei pergunta o seguinte: quanto tempo tu vai levar e quando é que tu vai voltar? E aí é estabelecido um prazo. Esse prazo é de 12 anos. Então Neemias vem e durante 12 anos ele é o governador de Jerusalém. Depois ele tem que voltar para junto do imperador persa. E aí ele vai ganhar autorização de novo para voltar para Jerusalém. Só que, gente do céu, Neemias vem, organiza os muros, restabelece os padrões, volta para a capital persa, e pouco tempo depois, quando ele volta, degringolou tudo em Jerusalém. Degringolou, caiu tudo. O templo foi abandonado de novo, o serviço foi abandonado, deu tudo errado, e aí Neemias fica muito irritado, e aí vai ter um acerto de contas com o povo. Isso aqui é o resumo do panorama que a gente vai entrar melhor daqui a pouco, certo? Neemias chega cerca de 13 anos depois de Esdras. Então, chegou Zorobabel, 60 anos depois chega Esdras, e 13 anos depois chega Neemias. Vamos dar uma olhada aqui para eles atuando juntos, aqui em Neemias 8:9, por exemplo. Quem pode ler aí Neemias 8:9? Neemias, que Neemias, era. Desculpa, siga. vamos lá. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo que chorava ouvindo as palavras da lei. Então, nós vemos aqui Neemias e Esdras trabalhando juntos, né? Mesmo que Neemias tenha chegado 13 anos depois de Esdras, Esdras reconheceu que Neemias era uma autoridade, porque ele vinha com essa autoridade do rei da Pérsia. Bom, há algo muito, quer dizer, existem muitas coisas surpreendentes no livro de Neemias. Você lembra que quando nós vimos em Esdras a reconstrução do templo, quando começou a reconstrução do templo, houve uma oposição por 6 anos. Depois dessa oposição, né, eles entraram lá com recursos para o rei, e o rei mandou parar, e por 10 anos parou a construção do templo de Jerusalém. Por 10 anos parou. E depois recomeçou, né? Profeta Ageu e Zacarias, por ordem de Deus, instigaram Zorobabel e diz: olha, tem que continuar, vocês estão focando nas coisas de vocês e deixando as coisas de Deus de lado. Então, mais uns 4 anos aí, 5 anos, uns 4 anos, o templo é reconstruído. Então, pensa aí, vamos botar 20 anos que levou para reconstruir um prédio. 20 anos para construir um prédio. Mas o muro inteiro ao redor de Jerusalém foi reconstruído em 52 dias. Isso é um feito arquitetônico, de engenharia, de realização, assim, muito surpreendente. Um gigantesco muro ao redor de uma cidade, 52 dias. Então, acontecem coisas em 52 dias que nos 94 anos anteriores não haviam
não havia acontecido. Bom, você lembra que quando nós vimos Esdras, nós vimos que houve oposição, né, com zombaria, com ameaças para a reconstrução do templo, e Neemias enfrentou a mesma coisa quando se tratou da reconstrução dos muros, né? Muita zombaria, muita oposição, muita ameaça, porque ninguém queria que Jerusalém fosse novamente aquela cidade esplendorosa que já foi, tanto por inveja quanto por medo, porque sabiam do que já havia acontecido, né, do que Deus já havia feito através do povo de Israel em relação às nações vizinhas, né? Então, nós vamos ter do capítulo 1 ao 7 a reconstrução do muro. Desculpa. E do capítulo 8 até o final, nós vamos ver a reconstrução do povo dentro desse muro. Nós vamos ver dos capítulos 8 ao capítulo 10 que Esdras aqui é o grande líder da consagração do povo, né? Do reavivamento espiritual. Isso como reflexo de medidas que ele já tinha começado lá no que está registrado no livro de Esdras. Só que esse reavivamento, ele dura muito pouco, porque quando Neemias vai para a Pérsia, tudo desaba em relação à fidelidade do povo, né? E aí, então, quando Neemias volta, ele vai tomar umas medidas muito duras. Vamos entrar propriamente dito no livro. Neemias, capítulo 1. Então, a abertura do livro ali, palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, o mês de Quisleu, ele corresponde num período entre novembro e dezembro do nosso calendário, tá? No 20º ano, isso é lá no ano 445 a.C. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Gente, isso aqui tá assim há quase 200 anos, tá? Porque o povo passou 70 anos no exílio, né? Depois da destruição de Jerusalém, o povo passa 70 anos no exílio, e aí então o povo ganha autorização para voltar e reconstruir o muro de Jerusalém, e aí nós temos a vinda de Zorobabel, mais 60 anos até vir Esdras, mais 13 anos até vir Neemias. Então, não dá 200 anos, mas arredondando para cima, são quase 200 anos que a coisa está desse jeito. E aí olha só a reação de Neemias. Versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E aí, gente, deixa eu falar sobre uma das palavras-chave do livro de Neemias: oração. Não é que você vai encontrar necessariamente tantas vezes a palavra oração, mas a cada pouco você vai ver Neemias orando. A cada pouco você vê ele orando. Ele, inclusive, interrompe o que ele está escrevendo a respeito do relato para dizer: Deus, lembra do que está acontecendo aqui. Né? Um homem que a oração marca muito a vida dele. E aí, nos próximos versículos, ele vai orar reconhecendo os pecados do povo, né? Mas, por mais que ele vá reconhecer os pecados do povo, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus, mas tu mesmo sabia que o povo ia pecar e tu mesmo prometeu que ia trazer o povo de volta. Olha só lá no versículo 9.
Mas se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o teu nome. Vamos lá para, deixa aberto aí, mas vamos lá para Deuteronômio 30. Áureo, agora pode ser tu? Deuteronômio 30, 1 a 5. Então, quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que lhes ordeno. Então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. Uhum. Você percebe alguma semelhança entre a oração de Neemias e Deuteronômio 31 e 5? O que Neemias está fazendo? Neemias está usando a palavra de Deus para dizer o seguinte: Deus, nós pecamos, mas tu dissesse que se alguém se arrependesse, que se houvesse arrependimento, tu nos ajuntaria de novo e faria as coisas darem certo de novo, né? Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que os seus pais, é o final do versículo 5. Então, Neemias, ele assume uma posição de liderança diante de Deus em relação ao povo. Ele diz, nós pecamos, ou seja, ele está dizendo, Deus, tu dissesse que se houvesse arrependimento, tu traria de volta e faria as coisas darem certo de novo. Então, estou aqui, ó, nós pecamos. Isso é muito importante, é um padrão bíblico. Quando Jonas vai para a barriga do peixe, você sabe o que a oração do Jonas é? É uma metralhadora de salmos. Ele começa a citar um monte de salmos na oração dele. Porque quando a coisa fica muito séria, tu só tem uma coisa para se apoiar, que é a palavra de Deus. Então, o povo, né, esses homens aqui, eles vão usar a palavra de Deus. E olha, Deus, a gente erra, mas tu não erra. E tu dissesse isso. Então, agora a gente está esperando que tu cumpras. Né? É sempre interessante que Deus é usado para livrar as pessoas de problemas. Né? Lembra quando... eu acho que é Josué que faz aquela oração quando as coisas ficam difíceis, né? E tu que tu farás a teu grande nome diante disso que nós estamos vivendo, né? Então, tá aqui a oração de Neemias. E aí, Neemias continua o seu serviço, só que ele fica com a cara muito triste. E aí o rei vai dizer o seguinte, aqui no versículo, olha o versículo 2. Então o rei me disse, do capítulo 2, porque o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? E aí, o que Neemias vai pedir? Ele vai pedir autorização para ir lá em Jerusalém reconstruir. Só que ele é alguém importante para o rei. E aí, o versículo 6, então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Deixa aberto aí e vamos lá para o capítulo 13, versículo 6.
Quem pode ler? Neemias 13:6. Lovane? Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do rei Nado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasebe fizera. Até aí. Ah, Tá bom. é isso? Tá. É isso. Então, no início, no capítulo 1, nós ficamos sabendo que isso era no 20º ano. E agora é o 32º. Aqui no capítulo 13, né? Então, ele ficou 12 anos. Então, é provavelmente que este é o certo prazo, né? Quando vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Aí Neemias, ele vai pedir um salvo-conduto para ter autorização de passar pelos diversos lugares, e não só um salvo-conduto para passar, mas ele também pediu autorização para, num determinado lugar, lá nas florestas do rei, pegar madeira para levar para Jerusalém para reconstruir as vigas. Bom, só que essa notícia vai se espalhando e 2 líderes regionais não judeus, pelo contrário, opositores, chamados Sambalate e Tobias, eles não gostam nada disso e eles então vão fazer uma oposição a essa reconstrução. No versículo 11 do capítulo 2, nós vemos que Neemias chega. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite. E é interessante que quando Esdras chega em Jerusalém, 13 anos antes, também Esdras descansa 3 dias da viagem, né? E Neemias chega em Jerusalém e descansa 3 dias da viagem. Não sei por que esses 3 dias, se a viagem realmente era muito, muito, muito cansativa, né? Ou se tinha algum outro significado, certo? Mas ele chega e daí ele vai levantar à noite, depois do 3º dia, e ele ainda não compartilhou com os líderes de Jerusalém para que ele voltou. Então ele vai fazer uma inspeção nos muros para ver como é que estava. E aí, lá no versículo 16, os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eles disseram: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. E aí, então, eles começam a mobilização, o Tobias e o Sambalate se levantam, né, primeiramente com zombaria, mas Neemias vai ser forte e vai dizer: Deus está com a gente, ele vai fazer dar certo. E vocês não têm parte com a gente. Isso tinha acontecido lá com Zorobabel, você deve lembrar disso também, né? E aí no capítulo 3, nós vamos ter a relação das pessoas que se envolvem na obra, tá? Mas quer ver uma coisa? A gente vai ver que todo mundo se envolve, mas nem todo mundo se envolve. Olha só, no versículo 5 do capítulo 4. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Né? Então, tipo assim, os nobres ali, não, a gente não vai colocar a mão na massa, a gente apoia, a gente até, tudo bem, ajuda de algum jeito, mas não se envolveram de forma que se sujeitaram como os demais nesse serviço de reconstrução. Lá no capítulo 4, nós vamos ver que
a oposição a essa reconstrução vai ficar pior, né? Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Aí, nós vamos ter o registro de mais uma oração de Neemias, né, no versículo 4, né? Ouve ao nosso Deus. Mas aí, eles continuam a reconstrução da muralha. Versículo 6, olha. Assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Só que aí, Sanbalate e Tobias continuaram fazendo a sua oposição junto com outros, e eles, então, versículo 8, todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criarem confusão. Versículo 9, nós, porém, oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aqui tem um princípio muito importante. Quando Neemias ficou saber que eles não estavam só zombando, que eles vinham para atacar e matar, Neemias foi fazer o que ele faz o tempo todo, ele vai orar. Ele vai orar, mas então ele vai entregar nas mãos de Deus aquilo que só Deus pode fazer, mas veja que ele vai fazer aquilo que ele pode fazer. Ele vai organizar o povo em guardas, certo? E nós não deveríamos escolher se a gente vai só orar ou só nós mesmos fazermos as coisas. Porque quando nós entendemos a maneira como Deus age, nós vamos orar e confiar em Deus, mas também vamos nos colocar à disposição para sermos respostas à própria oração que nós estamos fazendo. Então, Neemias vai orar pedindo proteção, mas vai organizar o exército para proteger. Então, aqui nós vemos a fé e a prudência, né? Uma fé em ação. Bom, aí vai continuar a construção, né? E sempre com aquela certeza de que Deus está no meio disso. Lá no versículo 20 do capítulo 4, ele termina esse versículo dizendo: o nosso Deus lutará por nós. E aí, então, é uma cena bonita, porque tem gente trabalhando na reconstrução, tem gente de guarda, e quem está carregando coisas, carrega coisas com uma mão e com a outra mão tem uma lança, quem está mexendo na obra tem uma espada no cinto, ou seja, trabalhar e vigiar, né? É uma estratégia que Neemias estabelece aqui, muito prudente. No capítulo 5, é como se nós tivéssemos um recorte, tá? Que não necessariamente vai acontecer dentro destes 52 dias de reconstrução do muro. Mas Neemias vai falar um pouco daquilo que aconteceu naqueles 12 anos em que ele esteve em Jerusalém, tá? O que acontece? Quando o pessoal volta com Zorobabel, aquelas milhares de pessoas que voltam com Zorobabel, depois aquelas pessoas que voltam com Esdras, vem as pessoas que eram comuns do povo e vem aqueles que eram líderes, que eram magistrados, né? E aí, a diferença de classes sociais, ela vai ficar um abismo. E o pessoal que vem com posições vai explorar o pessoal mais simples. Então, por exemplo, o pessoal volta lá do exílio e cada um vai tentar localizar onde é que morava, em que cidade morava, qual é que era a sua casa, qual que era a sua propriedade. Só que é uma terra muito escassa nesse período. Então, aqueles que têm posses e propriedades, eles vão dizer assim, tá, eu te dou comida, mas tu me dá tua casa. Ou eles emprestavam coisas e cobravam juros orbitantes e aquilo se tornava impagável. E eles começavam, então, a aceitar como pagamento os próprios devedores.
Então, os próprios magistrados, os líderes do povo, passaram a ter seus irmãos judeus como escravos. E aí, quando o povo está cansado, e quando Neemias vem, então, no capítulo 5, nós vemos que o povo diz assim, não dá, nos oprimiram demais, a gente chegou ao nosso limite. E aí Neemias chama os magistrados e diz assim, como assim? Nós fomos resgatados, né? Nossos irmãos foram resgatados da escravidão e vocês mesmos estão escravizando seus irmãos, devolvam tudo para eles. E então, é devolvido para eles, né? Olha só lá no capítulo 5, versículo 12. Eles então me responderam, vamos restituir, e nada pediremos deles, faremos o que vocês estão nos dizendo. Então chamei os sacerdotes, na presença deles, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Ou seja, zeraram as dívidas, devolveram aquilo que tinham tirado a mais do povo. Elaine. Eu acho que eu me perdi um pouquinho aí, ó. Vocês voltaram todos juntos, um pouco de cada vez, mas por que alguns tinham bens e os outros não? Ou os que ficaram, que acumularam, eu me perdi nessa história aí. É que é o seguinte, quando houveram as deportações, cada deportação levou primeiro os mais inteligentes, os mais nobres e os mais destacados. E ficou na terra só os mais pobres. E estes mais pobres, eles ficaram lá, né, fazendo a sua agricultura de subsistência, morando na terra, mas eles não eram proprietários, digamos assim, eles já eram pobres, os que ficaram. Quando o pessoal volta, eles voltam com genealogia, eles voltam com registro. E há esse registro de famílias e que terras pertencem a estas famílias. Então, eles vão ocupando de volta essas terras de suas famílias. O que acontece? Sempre tem pessoas que têm mais do que as outras. E quando a coisa começa a ficar muito mais complexa, muito mais difícil, as pessoas começam a pedir emprestado para esses que têm mais. E quando eles não têm mais o que pagar, eles começam a pagar com suas propriedades. E quando não tem mais propriedades, eles se vendem como escravos. E essa desigualdade social é a que Neemias vai encontrar quando volta e o povo pede socorro. Então vai acontecer agora um restabelecimento das propriedades, né, liberação das dívidas. E isso acontece aqui no capítulo 5. Também, olha só o versículo 14, que bonito o testemunho dele. Também desde o dia em que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem os meus companheiros comemos pão que me cabia como governador. E ele diz, os que vieram antes de mim, eles se aproveitaram, eles viveram mordomias, mas eu abri mão de todos os direitos que eu teria como governador, pelo contrário, eu do meu próprio bolso, eu estava ajudando as pessoas, acolhendo pessoas. E lá no versículo 19, de novo, ele vai fazer uma oração. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. E aí, lembra que eu falei que isso era um parênteses, né, retratando o que estava acontecendo naquele período. Aí o capítulo 6 volta a falar sobre a reconstrução do muro. E aí nós vemos planos contra Neemias. Esse Sambalate e o Tobias, junto com outros, eles complicam as coisas, né? Versículo 9 do capítulo 6. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. E aí mais uma oração de Neemias. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E aí, gente, vai acontecer um teatrinho. Tem um homem chamado Semaías, que
em tese, seria aqui um profeta, e esse Semaías, ele está trancado dentro de casa e diz, eu não posso sair daqui, eu estou preso, eu não posso sair. Daí, Neemias vai falar com ele, ele diz assim, Neemias, a gente precisa conversar lá dentro do templo, porque lá dentro do templo eles não vão nos matar. Mas olha só, no versículo 11, no capítulo 6, porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a sua vida? De maneira nenhuma entrarei. Olha só o versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que me pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Entendeu o teatrinho aqui do Semaías? Né? Ele fez de conta que Deus tinha falado com ele, né? E aí então ele se tranca dentro de casa para gerar uma ideia de medo e pavor. Vamos fugir para o tempo de Deus para gerar mais isso aí, mas ele tinha sido subornado. Quando Neemias tem discernimento disso, o que ele faz? Ele vai orar de novo. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que tiveram feito, etc, etc, etc. A partir do versículo 15, nós vamos ver que o templo é reconstruído. O templo não, o muro, né? A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Olha só por quê. Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Quando cercaram Jerusalém com os muros em 52 dias, tipo assim, o pessoal viu, não, isso aí é Deus com eles lá, isso aí realmente é coisa que é demais para nós. E aí, então, eles vão temer, ou pelo menos eles vão ficar com medo, tá? Só que o que acontece? O Tobias e o Sambalate, eles continuam não dando trégua. Também naqueles dias, alguns nobres judaus escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele. Olha que situação, né? Neemias vem, reorganiza a diferença das classes sociais, Neemias é generoso, Neemias lidera a reconstrução da proteção sobre Jerusalém, e mesmo assim, nobres, né, pessoas da liderança de Judá, continuam lá trocando figurinhas com o Tobias. Né? Que coisa séria, né? Bom, depois de reconstruída o muro, a muralha, Neemias vai organizar, então, a guarda, né, para que, enfim, comece a funcionar agora a proteção humana, já que a proteção material já acontece, né, o muro está pronto. Pronto isso, olha só a conclusão no versículo 4 do capítulo 7. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração, então, que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro das genealogias dos que foram os primeiros a voltar dos cativeiros, e nele estava escrito que voltaram tanto, né? Que nós temos um paralelo com o registro de Esdras 2. E o que acontece? Eles vão se reorganizar para que algumas destas pessoas venham a morar em Jerusalém. Então, assim eles vão povoar a cidade de Jerusalém. No capítulo 8, nós vamos ter um grande momento de culto, em que Esdras vai ler o livro da lei diante da congregação. E aí, gente, é um dos momentos muito lindos aqui, porque Esdras está lá numa posição elevada e ele lê as escrituras. E ele lê as escrituras que provavelmente estão em hebraico, né? Porque aqui ainda nós não temos a Septuaginta, então, em hebraico.
Mas esse povo, a maior parte deles, ou grande parte deles, fala aramaico, que é a língua que se fala no Império Persa. E você tem que lembrar que a galera, grande parte dessa galera, talvez a maior parte dessa galera, nasceu no exílio. E a língua deles de nascimento é o aramaico, e não o hebraico. E aí, então, ali no versículo 7, olha só, e Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acub, Sebatai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azaria, Josababe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então, aqui nós temos duas possibilidades, tá? Uma delas é que a gente aplica esse método de pregação na Igreja Batista da Comunhão. Esse é o nosso método número 1 de pregação, tá? Olha, eu vou ler de novo aqui, ó. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então, como é que a gente prega aqui na comunhão 90% das vezes? A gente lança um texto da palavra de Deus e explica. Lê o próximo versículo e explica. Lê o próximo versículo e explica. Tá? Esse é o nosso método principal de pregação aqui. Mas uma outra possibilidade é que, além disso, se trata dos primeiros targums. O que são targums? É a explicação do que está escrito em hebraico em paráfrases, primeiramente em aramaico, para que o povo entendesse. Tá? Tem várias explicações a respeito de targums e variações, etc. e tal. Essa é uma delas. Tá? Agora, o que isso nos mostra? Que a leitura das escrituras não era um ritual. Né? Então, tipo assim, a Esdras estava lá lendo as escrituras e isso é o que estava bastando. Não. O que bastava era o povo entender as escrituras. Então, por isso, tinha gente no meio do povo explicando para as pessoas. Explicando para as pessoas. Porque, olha só, retrocede aí lá para o versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, reuniu todo mundo que podia entender, ou seja, não importava a idade, se você consegue entender, então pode vir. Isso me chama muito a atenção, né? Isso nos mostra que não era uma leitura ritualística, mas era uma leitura prática. Olha, você precisa entender o que está sendo lido aqui, o que está sendo ministrado aqui. E aí, nessa leitura, o povo vai descobrir que existe uma festa chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos, e eles vão querer fazer isso, que é, lembrando, né, do livramento que Deus faz do povo, tirando eles do Egito, eles vão morar em tendas por muito tempo no deserto, para que o povo rememorasse isso, então é estabelecida a Festa dos Tabernáculos, e o povo vai fazer essa Festa dos Tabernáculos, e vai ser um momento muito lindo, porque ali no versículo 17, olha só, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas. Esse morou não é que eles passaram a morar mesmo, né? Mas tipo, eles ficaram ali naqueles dias da festa. Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num. Então nós estamos falando de séculos. Depois de muitos séculos, eles voltaram a fazer isso. Mas, na verdade, nós sabemos, no relato de crônicas lá e tal, que, sim, eles tiveram algumas festas das cabanas, mas provavelmente o que Neemias aqui quer dizer é que, desse jeito, eles não faziam desde o tempo de Josué. Elaine? E esse pessoal que nasceu lá no exílio, eles não pegaram hábitos de onde eles estavam, já que passaram séculos, de repente eles voltaram com outros costumes? Ou lá falava-se em Deus? 70 anos, né? O exílio durou 70 anos.
Para o povo do norte, sim, eles pegaram porque aquilo durou muito mais tempo, né? Eles foram para o exílio 122 anos. Então, 122 anos mais 70, nós temos aí 200 anos, então, que eles voltaram miscigenados, né? Não só geneticamente, como culturalmente, como religiosamente. Mas o povo do Sul manteve um pouco mais a identidade, tá? Mas ainda assim, não de forma satisfatória, conforme a gente vai ver na sequência aqui. Bom, capítulo 9. O que nós vamos ver aqui no capítulo 9? Eles perceberam algumas coisas em relação ao livro da lei, né? Fizeram confissão de pecados, etc, etc. E aí, então, nós temos aqui mais o registro de oração, mais reconhecimento de pecados. Lá no versículo 33 do capítulo 9, tu foste justo em tudo que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Versículo 36, eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais para comerem o fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Porque Neemias, ele tem noção de que eles voltaram para a terra prometida, mas eles ainda servem ao rei da Pérsia, né? Então, tipo assim, na própria terra que tu nos prometeste, nós somos escravos. Então, eles estão pedindo perdão, mas eles também estão pedindo que Deus os livre, né? Porque ele termina o versículo 37 dizendo, nós estamos em grande angústia. E aí no versículo 38, por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Então aqui é um repactuar, né, que termina lá no capítulo 10, no último versículo, no final do último versículo, dizendo, não abandonaremos o templo do Senhor. Fizeram o pacto escrito e selado. Vocês acham que eles cumpriram esse pacto? Não cumpriram esse pacto. Bom, no capítulo 11, nós vamos ver que os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na cidade santa de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em suas cidades. E assim a gente vê esse repovoamento de Jerusalém. Tá? Bom, no capítulo 12, a gente vê também ainda uma organização em relação aos sacerdotes, e aí vai ter um momento muito bonito de dedicação das muralhas, vai ter um coral que vai por um lado, um coral que vai por outro, Neemias está passando lá, tudo caminhando em cima do muro, coro contra canto, né, cantando responsivamente, um momento muito lindo no capítulo 12. E aí no capítulo 13, eles lendo as escrituras, achou-se escrito que os amonitas e moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, pois não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram essa lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Então, olha só, está ficando tudo muito bonito, né? Esdras lê o livro da lei, o pessoal chora, e os levitas dizem, não chorem, porque hoje é um dia de alegria, tá todo mundo, os levitas estão lá explicando o que significa, o que está escrito nas escrituras. Tem o registro da dedicação dos muros, eles expulsam os estrangeiros, eles fazem um pacto por escrito, eles carimbam, eles dizem, não abandonaremos o nome de Deus, o templo de Deus, tá. Só que aí o que acontece, gente? Depois de 12 anos, Neemias tem que voltar para o imperador da Pérsia. E quando Neemias volta para o imperador da Pérsia, tudo aquilo vai por água abaixo. Inclusive, um homem, ele vai dar autorização, sabe para quem? Para Tobias montar um escritório numa das salas do templo. Que coisa ridícula, né? Olha só, versículo 6. Mas quando isso aconteceu, né, de Tobias, um estrangeiro, usar uma sala no templo como escritório particular, eu não estava em Jerusalém.
Nós lemos isso, né? Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei, mas depois de certo tempo pedi licença ao rei, voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliacibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. O que nós vamos ver agora, a partir do capítulo 13, é que nós vemos que o povo teve um descaso para com o templo, né, deixando que estrangeiros usassem salas do templo. Em relação ao culto, porque os levitas abandonaram o serviço ao culto, abandonaram a casa de Deus, e aí, de novo, lá no versículo 14 do capítulo 13, Neemias vai fazer uma oração. Eles abandonaram a observância do sábado, eles voltaram a fazer comércio no sábado, e eles voltaram a se casar com pessoas de outros povos. Ou seja, é só Neemias virar as costas, ir para a Pérsia, né? O gato sai, os ratos fazem a festa, né? Como diz o ditado. E aí, então, gente, Neemias faz mais uma oração no versículo 22. Nós vemos a partir do versículo 23 que eles voltaram a fazer um casamento misto. Olha a reação de Neemias no versículo 25. Eu os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo, não deem mais suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Você acha que Neemias foi severo ou não foi severo? Espancou e arrancou o cabelo, né? Mas vocês sabiam que ele foi menos severo que Esdras? Esdras, quando soube que o pessoal casou com as mulheres estrangeiras, fez o quê? Arrancou os próprios cabelos. Mas mandou as mulheres e os filhos delas embora. Neemias arranca o cabelo deles, mas deixa eles casados e deixa os filhos ali. Só diz, isso não deve acontecer mais. Então, se a gente for pesar aqui, por mais que Neemias tenha sido mais violento na reação, a severidade maior foi as pessoas terem que se despedir das suas esposas e dos seus filhos. Tinha acontecido lá cerca de 12 anos antes com Esdras, né? 12 não, porque ele ficou 12, depois ele ficou fora. Vamos botar aí uns 20 e poucos anos antes tinha acontecido com Esdras, tá? E aí, Neemias diz o seguinte, então foi isso que aconteceu com Salomão, ele se casou com as mulheres dos outros povos e se desviou de Deus, né? A gente já estudou sobre isso. E aí Neemias faz mais uma oração no versículo 29, lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança levítica. Versículo 30, assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro, organizei os serviços sacerdotes, levitas, cada um na sua função, organizei também o fornecimento de lei em tempos determinados, bem como suas primeiras, e ele termina orando. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Gente, eu tô correndo, porque agora a gente vai entrar em Esther. Tá? Então, por isso que eu tô correndo, para a gente poder ter todo o encontro da semana que vem, para ficar bem livremente falando sobre o que a gente tiver vontade em relação ao que a gente estudou. Tá? Como é que Cristo é retratado de maneira geral em Neemias? Bom, como o próprio Neemias é um tipo de Cristo, né? Qual é o papel de Neemias em uma palavra? Restaurar? Restaurar, restauração, né? Reconstrução. É o que Jesus vem fazer com a humanidade caída, né? Ele vem reconstruir. O próprio Muro de Jerusalém, ele acaba também tendo uma relação com Jesus, que é a nossa proteção. Então, nós temos mas pelo menos esses dois indicativos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu fiquei pensando assim, nossa, no final de cada aula, eu faço um paralelo com Jesus, mas eu não quero que ninguém tenha a impressão de que no livro inteiro só existe aquele paralelo. Tá? Então, não é só Neemias e os muros que fazem o paralelo com Jesus. Cada trecho do livro tem paralelos com Jesus. Cada trecho. Mas o nosso propósito aqui é fazermos uma visão panorâmica de cada livro da Bíblia. Então, a gente faz só o paralelo panorâmico do livro com Jesus, tá bom?
Entramos, então, finalmente em Esther. Deixa eu compartilhar a tela. Então, o nome dela em hebraico é Radassa, que é um tipo de vegetal que é murta. Mas o nome persa dela é Esther, que tem a ver com estrela. Nós temos 10 capítulos em Esther. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos uma ameaça ao povo judeu. E do capítulo 5 ao capítulo 8, nós temos o relato do triunfo dos judeus. Isso tudo acontece na Pérsia. O livro é uma narrativa histórica. Olha só. O povo foi deportado pela Babilônia, por Nabucodonosor, para o exílio. Cerca de 70 anos depois, não é mais o Império Babilônico que está dominando o mundo, é o Império Persa. E Ciro, o imperador persa, edita um decreto autorizando o povo a voltar e reconstruir o templo. O povo volta com Zorobabel e reconstrói o templo. Depois disso, aí vem Esdras, e mais ou menos nesse período, nós temos o acontecimento de Esther. Depois do acontecimento de Esther, que é casada com o rei Xerxes, nós vamos ter os acontecimentos narrados por Neemias com o rei Artaxerxes. Esdras e Neemias começam na Pérsia, mas os principais acontecimentos são em Judá, em Jerusalém. Esdras, Zorobabel está na Pérsia, vem para Jerusalém, e a reconstrução do templo acontece em Jerusalém. Esdras está na Pérsia, vem para Jerusalém para restabelecer as questões do culto. Neemias está na Pérsia, em Suzã, vem para Jerusalém, reconstruir os muros, organizar o povo. Mas os acontecimentos de Esther, que está na Pérsia, em Suzã, também não, só acontece na Pérsia. Ou melhor dizendo, os principais fatos relatados acontecem na Pérsia, mas vão afetar os judeus espalhados por todo o Império Persa. Porque o que acontece em Esther, tá? Deixa eu trazer aqui uma visão panorâmica para vocês. O rei Xerxes, interpretado no filme 300 por Rodrigo Santoro, ele era casado com uma mulher chamada Vasti, que era a rainha. Num determinado momento, Xerxes, ou Assuero, deu um grande banquete e começou a se vangloriar do seu poder, das coisas que ele tinha. E daqui a pouco ele bebeu bastante e ele quer também se vangloriar da sua rainha. E ele manda chamar a rainha Vasti, trazendo a coroa real. E aqui os estudiosos não sabem se é para ela simplesmente vir vestida com a coroa, ou se é para ela vir nua, usando só a coroa. Há margem para essas duas coisas. A questão é que ele quer se exibir com Vasti. Mas Vasti é uma mulher à frente do seu tempo, e ela diz para o rei que eu não vou. E quando ela diz para o rei, né, quando trazem o recado dizendo, olha, ela disse que não vem, o rei ficou muito irado, muitíssimo irado. Então ele fez uma consulta lá jurídica sobre o que ele poderia fazer para punir a rainha diante da afronta que ela fez. Bom, o pessoal disse o seguinte, olha, rei, é melhor tu tomar uma medida muito drástica, porque senão, quando as mulheres do teu reino começarem a saber que ela disse não para o rei, todas as mulheres também dirão não para seus maridos. Então tu tem que estabelecer um decreto que expulse a rainha Vasti, que ela perca a sua condição de rainha, que ela seja expulsa da tua presença e diga que todo homem mande dentro da sua própria casa. Bom, é desse jeito mesmo que está ali. Quer ver uma coisa, para ver se eu estou exagerando? Capítulo 1 de Esther, versículo 20. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reinado, que é tão vasto, as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. Olha o versículo 22, que engraçado.
Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua linha. Que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Isso que se falasse a língua do seu povo, né, que se fosse escrito, esse decreto fosse escrito em todos os idiomas que se falavam lá, para todo mundo saber que os homens têm que mandar em casa. Esse aqui é um versículo que eu leio em casa todos os dias para Paula, né? Eu chego em casa, amor, eu vou ler a palavra de Deus aqui, dizendo o seguinte, ó. Cada homem seja senhor em sua casa. Se tu não concorda comigo, tudo bem, mas está aqui na palavra. Gente, às vezes as pessoas veem no cristianismo um machismo, né? Mas olha só, isso aqui é um decreto persa. Isso aqui é um decreto persa. Porque o padrão bíblico, né, judaico, cristão, é de um marido líder servidor. Um marido que serve. O padrão cristão de marido é um líder que serve, é um líder que se entrega pela sua esposa, mas que ainda assim seja tratado com todo respeito, conforme está escrito lá em Efésios 5. Tá bom? Feita essa brincadeira aqui, né, uma outra brincadeira que eu faço com a Paula é quando eu digo, Paula, tu não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí se ela responde meio rápido assim, eu digo, Paula, tu consegue imaginar Sara respondendo assim para Abraão? É só brincadeira, tá bom, gente? É só brincadeira, porque Pedro vai dizer que Sara chamava Abraão de Senhor, né? Mas eu, se a minha esposa me chamasse de Senhor, eu ia dizer, por favor, não me chama de Senhor, que quebra o clima. Quebra o clima. Então, galera, tendo enviado, então, Vasti, né, para longe da sua presença, destituindo ela da condição de rainha, o pessoal vai dizer, olha, rei, agora é bom tu te casar de novo, então ele, na condição do homem mais importante e mais privilegiado do mundo, ele vai ter direito a ter um harém de mulheres, e ele vai fazer um concurso de Miss Virgem, e o prêmio para esse concurso Miss Virgem é a coroa. A virgem que ele escolhesse iria se casar com ela. Então, eles vão separar as virgens mais bonitas lá na cidadela de Suzã, e essas mulheres, durante vários meses, elas vão ser preparadas, elas vão ter acesso aos melhores e mais caros produtos Mary Kay. Não sei se a Michelle está ali agora, se ela teve que se ausentar um pouquinho, né? Mas o top do topo, elas tinham lá os melhores cremes, elas tinham o acesso ao que era de melhor de beleza lá, para se preparar para, num determinado momento, começar a se apresentar ao rei. Então, ela vinha, se apresentava ao rei. Se o rei gostasse dela, o rei chamava ela de volta. Se o rei não chamasse ela, tchau. Não é tchau, provavelmente ela continuaria ficando no harém, né? Mas ela não seria escolhida como rainha. Até que Esther, que era uma mulher muito linda, foi a que chamou a atenção do rei. E ele vai escolher casar com ela. Sandra? Elas tinham que passar a noite com ele, né? Ele dormia com elas, ou seja, não tinha relação sexual com elas, depois aquele se agradasse mais, ele ficaria. Sim, elas chegavam no entardecer, né? E no outro dia de manhã, se o rei dissesse fica, ela ficava, se o rei não dissesse nada, ela tinha que ir embora, né? E então era algo realmente já muito literalmente invasivo, porque ele tinha relações sexuais com essas mulheres, elas deixavam de ser virgens, então, e nessa condição de deixar de ser virgem, isso era um problema ainda maior naquele período. Mas, enfim, depois nós vamos ver que as virgens são chamadas de volta e tal, mas para fazer parte do harém, certo? Esther é chamada, olha só no capítulo 2, versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real, né? Depois que ele escolheu Esther, né? O versículo anterior. E o rei pôs a coroa real na cabeça de Esther e a fez rainha em lugar de Vasti. Bom, olha que interessante o efeito de Esther na vida do rei.
quando ele vai se agradar de Esther, na verdade, o versículo 17 vai dizer que ele amou Esther, ele vai dar um banquete de coroação e o coração dele vai fazer com que ele comece a dar presentes e a trazer alívios para as províncias, provavelmente baixando impostos. Então, perceba o efeito que Esther tem em relação a esse homem poderoso, tá? Bueno, aqui nós temos um relato de saber que o cara que criou Esther, que era o primo dela, chamado Mordecai, ou Mardoqueu na NVI, fica sabendo sobre uma conspiração para matar o rei. E ele vai, então, mandar esta informação para o rei, e os conspiradores, então, serão sentenciados à morte. Mas Mordecai, ou Mardoqueu, não vai ganhar nenhum tipo de honra, nenhum tipo de recompensa, isso vai ficar abafado por um tempo. E esse Mordecai, que é o primo que cria Esther, porque Esther era órfã de pai e mãe, ele era um homem que não se prostrava diante de ninguém. Nós sabemos que ele era um judeu que não se prostrava diante de seres humanos, então nós deduzimos que, por ser fiel a Deus, ele não se prostrava diante de seres humanos. Não se prostrando diante de seres humanos, ele não se prostrava diante de ninguém, nem de Amã. Amã é um homem que o rei Xerxes, também chamado de Assuero, gosta muito. E esse Amã vai ser feito o segundo homem mais importante aqui. E esse homem é um homem muito vaidoso. E quando ele passa, Mordecai não se prostra diante dele. E aí o pessoal começa a dizer, bato, viu, Mordecai? Todo mundo se prostra, mas o Mordecai ali não se prostra. E Amã ficou tão enraivecido que ele não ficou com raiva só de Mordecai. Ele ficou com raiva de todo o povo de Mordecai. Ele ficou com raiva dos judeus. E como ele era alguém que tinha o favor do rei, olha o versículo 6. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. E aí ele conseguiu, então, uma autorização do rei para emitir um decreto que autorizaria as pessoas a matarem os judeus sem consequência nenhuma, porque ele queria exterminar o povo judeu. E aí, gente, vai acontecer uma coisa bem interessante daqui para frente. Mordecai, então, está sabendo disso e ele manda avisar Esther. Esther, o Amã conseguiu uma autorização para decretar que o nosso povo seja eliminado. Então, tu tem que ir lá falar com o rei. Esther disse assim, olha, mas ninguém pode se apresentar diante do rei sem ser chamado por ele. Só tem uma mínima chance da pessoa se aproximar e ele estender o cetro na direção da pessoa. Se ele estende o cetro na direção da pessoa, a pessoa pode continuar viva, e eu tenho medo. Aí, Mordecai diz uma daquelas coisas chaves. Quem sabe não foi para um destes momentos que você foi escolhida como rainha. Tipo assim, olha, nada acontece por acaso. Será que tu é uma rainha só porque tu merece? Será que não tem um porquê? Será que não tem um propósito de tu seres uma rainha? Porque se tu não fizer isso agora, de outra parte será levantado socorro. E aqui é interessante que Esther é um livro que não cita o nome de Deus. Só que nós vemos a providência de Deus o tempo todo em proteger o seu povo, seja destituindo uma rainha, seja estabelecendo como rainha alguém que faz o rei ficar molenga, porque depois que o rei casou com Esther, baixou até os impostos, né? E nós vemos aqui, então, essa fidelidade de Mordecai, de não se prostrar diante de ninguém. Então, nós vemos a mão de Deus em tudo e o respeito a Deus por parte de Mordecai em tudo. E isso é muito importante para compreendermos o que está acontecendo aqui. Olha só essa palavra aqui, ó, versículo 13 do capítulo 4. Então Mordecai
pediu que respondesse a Ester: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E aqui, gente, eu quero pedir uma licença homilética para, pastoralmente, né, estimulá-los a pensar que onde você está, com quem você está e o que você tem não é por acaso. O que chegou às suas mãos é justamente para dar conta das conjunturas que você vive. Em tudo há um propósito de Deus e você é um instrumento de Deus. Bom, Ester se dispõe, então, a ir à presença do rei. Ela vai à presença do rei, né, arriscando a própria vida, mas o rei estende o cetro na direção dela, e o rei diz: o que você me pede? E ela diz: vamos fazer uma festa? Vamos fazer um banquete? Vamos fazer. É feito o banquete. O que tu quer então, Ester? Vamos fazer um banquete amanhã de novo? Vamos fazer amanhã um banquete de novo. E aí, então, nesse outro banquete, o que você quer, Ester? Só que entre um banquete e outro, acontece uma coisa muito curiosa. O rei perde o sono. E quando ele perde o sono, ele diz o seguinte: acha lá o livro que me lembra como eu sou maravilhoso. Né? Era um livro de memória dos reis. E aí os servos deles começaram a ler esse livro dos feitos memoráveis dos reis e leram o registro lá de que um dia alguém conspirou, mas alguém ouviu a conspiração e então avisou o rei. E o rei disse assim: vem cá, a minha vida foi salva por essa pessoa aí. O que foi feito para honrar essa pessoa? Olha, rei, não foi feito nada. Mas a gente precisa honrar essa pessoa, porque esse cara salvou a minha vida. E aí, então, chega o Amã, que é inimigo do rei, e o rei pergunta assim para Amã: Amã, o que você acha que a gente deveria fazer com uma pessoa que o rei quer honrar? E o Amã pensa que é ele. O Amã pensa que é ele, né? E daí o Amã vai, então, extrapolar aqui nos pedidos. Olha só. Capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta, que haviam planejado matar o rei Assuero. Então ele perguntou que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso. Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem ao quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: olha só, quanto ao homem ao quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado sobre a sua cabeça tenha sido colocado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real, que os trajes e os cavalos sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de investir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele pensa que é o que vai acontecer com ele, né? Só que olha só, parece que o jogo vai virar agora, né? Então o rei disse a Naamã: vá depressa, pegue os trajes reais e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Então lembra que Amã queria matar Mordecai e todos os judeus, porque Mordecai não se prostrava diante dele, provavelmente os judeus fiéis também não se prostravam diante dele. Então ele tinha chegado lá para pedir autorização para matar Mordecai separado, já para enforcar Mordecai. E o rei diz: o que tu acha que eu deveria fazer com quem eu quero honrar? Ele, achando que era ele, diz assim: toda essa glória. E aí então o rei diz: então eu quero que você, já que você é um dos mais altos oficiais, faça isso com Mordecai. Pensa no vexame desse homem. E a família dele entende que esse é o começo do fim dele. Olha só, no versículo 13. Amã contou a Zera e sua mulher e a todos os seus amigos tudo que havia acontecido com ele. Então
os seus amigos, que eram sábios, Isera e sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra eles. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Tá. Então ele vai para o banquete, e lá o rei pergunta: Ester, qual é o teu pedido? E a Ester diz o seguinte: olha, eu sou de um povo que está para ser exterminado, porque até então ela não tinha dito para ninguém que ela era judia. E aí ela diz: eu sou de um povo em que alguém quer exterminar. E o rei diz: mas quem quer exterminar o teu povo? Daí ela diz assim: esse malvado, o Amã. E aí o jogo vira completamente contra Amã. E aí o rei diz: o quê? E o rei sai para dar uma espairecida na cabeça. Só que quando o rei sai, Amã vai tipo, sabe quando a pessoa se joga em cima da outra e diz: por favor, tenha misericórdia. Só que quando ele se joga em cima de Ester, ele cai no divã de Ester. E quando o rei volta, Amã está em cima de Ester. Aí torrou o molho totalmente, né? Aí o rei ficou enfurecido. Olha só, no versículo 8, né? Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele ainda queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. E aí, sabe o que fizeram com Amã? Foram enforcar ele na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E aí Ester diz: olha, rei, eu preciso que tu cancele o decreto que foi feito para exterminar os judeus. Só que o rei diz o seguinte: meu benzinho, a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Ou seja, se tem o selo do rei dizendo que aquilo tem que acontecer, aquilo tem que acontecer. Então eles acharam uma solução jurídica para isso. Bom, já que não pode revogar o decreto que autoriza as pessoas a matarem os judeus, vamos fazer um outro decreto que autorize os judeus a se defender. E aí, esse decreto é espalhado por todo o reino com autorização para os judeus se defenderem. E aí, então, no dia que está marcado para o extermínio dos judeus, são os judeus que vão se livrar de todos aqueles que os odiavam. Olha no capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderavam dos que os odiavam. Então, entre todo o Império Persa, os judeus, por um bom tempo, pararam de ter inimigos, porque todos aqueles que eram seus inimigos, eram hostis a eles, foram exterminados, e foram milhares de pessoas que foram exterminadas. Gente, isso aqui de acontecer o contrário. Lembra que eu falei para vocês da Guerra dos 6 Dias? Estuda sobre isso. Os povos árabes fizeram uma coligação para destruir Israel. Israel, em 6 dias, não só resistiu, como ampliou o seu território na Guerra dos 6 Dias. Isso aconteceu há poucas décadas, tá? Que nós vemos a repetição da história aqui. Bom, quando isso acontece, os judeus fazem uma festa e Ester vai proclamar um decreto com a autoridade do rei para todo o Império Persa, estabelecendo que num determinado dia de um determinado mês se estabeleceria uma festa do Purim. Pur significa sortes, né? Amã tinha lançado sorte, ele tinha lançado Pur. Então eles fizeram a festa do Purim. E esta festa do Purim é comemorada até hoje por boa parte dos judeus, que lembra que quando os judeus sofreram a ameaça do extermínio, houve livramento para eles. Então eles demonstram a sua gratidão, porque reconhecem que é a mão de Deus que está por trás disso tudo. Gente do céu, faltando esses 5 minutos, eu gostaria de dizer que o livro de Ester pode parecer que Ester é protagonista, mas você sabia que, humanamente, Ester não é protagonista? Quem você acha que é protagonista no livro de Ester?
Deus. Sim, Deus é protagonista em todos os livros, mas humanamente falando. O primo dela. O primo dela. Se esse livro se chamasse Mordecai, seria um nome bem apropriado para ele. Certo? Olha só. Espera aí que eu fechei aqui, deixa eu abrir de novo. O livro começa falando sobre o rei Xerxes, né, Assuero, e a destituição da rainha Vasti. Mas Mordecai, no capítulo 2, versículo 5, é citado antes de Esther. Então, antes de Esther ser citada, Mordecai é citado. Ele é aquele que vai agir para cuidar de Esther. Se não tem Mordecai, não tem Esther. Esther é órfã e ele é o responsável pelo cuidado com Esther. Ele tinha um cuidado tão grande por Esther que quando Esther foi lá para o harém das virgens, ele ia lá toda hora para saber como é que Esther está, para saber o que está acontecendo lá. É Mordecai que vai livrar o rei da Pérsia da morte. Pensa comigo, é ele que vai livrar o rei da Pérsia da morte. E é Mordecai que vai agir para a defesa do povo judeu, sabia? Não é Esther. É Mordecai que vai lá e diz para Esther, e vai lá e diz que ela tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas Esther não quer fazer. Então vai lá e diz isso, isso, isso. E aí Esther vai. Então, me parece que Mordecai é um instrumento nas mãos de Deus e Esther é um instrumento nas mãos de Mordecai. Porque Mordecai entende que Esther é o meio pelo qual o coração do rei pode se amolecer, porque isso já tinha acontecido antes. Então, Mordecai aqui é o grande agente, né, que estabelece planos. É ele que depois vai se tornar o segundo homem mais importante, apenas atrás do próprio rei da Pérsia. Isso é tão verdade que o livro de Esther não termina falando sobre Esther, termina falando sobre Mordecai. Olha só, o capítulo 10 é dedicado exclusivamente para Mordecai. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e de seu valor, ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Então tu pensa o seguinte, olha, está escrito no relato dos reis da Pérsia e da Média sobre Mordecai. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Eu duvido que se você perguntar para qualquer pessoa quem que é o grande agente humano em Esther, vão dizer que é Esther, mas não é. Quem trabalha pelos judeus é Mordecai. Então, Esther em algum momento vai fazer parte disso, né? Mas Mordecai vem antes, durante e depois. Então, é Mordecai que está agindo ali e Esther, digamos assim, Mordecai não ofusca Esther, tá? Só que normalmente a nossa visão faz com que Esther ofusque Mordecai. E a gente tem que sair disso e entender que Mordecai tem um papel tão importante quanto Esther, tá? E em relação ao olharmos, é só mais 2 minutinhos, a gente já está terminando, encerrando hoje aqui. Eu nem sabia, nem lembrava que estava compartilhando a tela esse tempo todo. De que maneira que nós temos Cristo agindo? Bom, lembra que Jesus disse, eu vou estar presente com vocês todos os dias. Nós vemos presença do Senhor em todos os momentos no livro da Pérsia, mesmo que o nome de Deus não seja dito. É assim a nossa vida. Muitas vezes a gente não reconhece o Senhor agindo ao nosso redor, mas ele sempre está agindo. Nós vemos em Esther o papel de intercessor que cumpre perfeitamente a Cristo. E nós vemos em Mordecai também aquele agente que está apontando direções, assim como Cristo faz. Mordecai também será um grande defensor do povo, assim como Cristo é o grande, insuperável e maior
defensor do povo. Tá bom, gente? Então, como no encontro da semana que vem a gente vai dedicar todo para perguntas e falas, tudo que vocês tenham em relação a Neemias e Esther também podem trazer no nosso encontro. E eu realmente recomendo muito que você venha, independentemente ou não de você querer fazer avaliação, vai ser um encontro que vai fechar tudo muito bem. Tá bom? Por hoje é isso, devido ao horário. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Graças a Deus pela sua palavra. Bênçãos. Encerramos assim esta gravação. E a você que está assistindo em outro dia, você também é convidado para estar conosco no encontro de encerramento na semana que vem, precisamente no dia 24 de junho. Se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp de membros da igreja, me pede o link que eu envio para você, se você quer apresentar alguma questão, tá junto com a gente aí. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.